Fala pessoal, tudo bem? Aqui é o Tom, editor do canal Verdade Mundial, e o assunto de hoje são ataques de luzes vindas dos céus em tribos indígenas aqui no Brasil na atualidade. Se você ainda não é inscrito aqui no canal, tá esperando o quê? É de graça, pessoal. Então inscreva-se aqui abaixo e, claro, deixe seu like, isso é muito importante para nós, vocês já sabem disso. Afinal, é graças a vocês que o canal vai para frente. Sem muitas delongas, o assunto de hoje é no mínimo especial. Quem acompanha o canal sabe o quanto a gente respeita e adora a ufologia. Ufologia de uma forma clara, simples e direta, sem muita enrolação ou mistério. Então, a gente quer trazer aqui para vocês uma notícia que ela deveria estar sendo publicada há muito mais tempo. Isso já foi matéria lá no Verdade Mundial e ela é tão importante, ela ficou tão importante que ela vai ser atualizada lá no site também, para quem quiser acessar, o link está aqui na descrição. Quem nos enviou os dados detalhados, quem fez toda a busca, a pesquisa minuciosa e que merece nossos parabéns, é o Rony Vernet. Eu vou deixar aqui embaixo o vídeo original dessa pesquisa. O Rony me enviou por e-mail isso, que ele também, na visão dele, a visão clara da ufologia, isso tem que ser amplamente divulgado. Então, fica aqui o nosso agradecimento, primeiramente ao Rony, por ter confiado no Verdade Mundial para levar adiante esse material. Para as pessoas poderem entender melhor o que está acontecendo, vamos lembrar em 1977, 78, a Operação Prato, que ocorreu na Ilha de Colares, na região ali da Ilha de Colares, em Belém, no Pará, aonde luzes, objetos voadores não identificados estavam sobrevoando as comunidades ribeirinhas e estavam sugando, segundo a visão dos moradores, sugando o sangue das pessoas. Sendo gravado o título de chupa-chupa para esse fenômeno que eles desconheciam, alguns denominavam sendo o demônio, outros anjos enviados de Deus. Ninguém sabia ao certo. Devido à religiosidade do local, a fé das pessoas, elas conseguiam linkar uma coisa à outra relacionado à religião e não aos extraterrestres. Porém, após alguns óbitos relacionados a esses ataques, foi coordenado então uma pesquisa com a Força Aérea Brasileira para investigar esses fenômenos aéreos não identificados. Chegando lá, a aeronáutica montou acampamento militar com metralhadoras antiaéreas, com equipamento para guerra, porém com equipamento também fotográfico e de vídeo para filmar e registrar, catalogar tudo nos mínimos detalhes. Isso tudo à moda antiga, isso tudo oficialmente confirmado pela própria Força Aérea. O que vamos falar aqui hoje não se trata de especulação, não se trata de ficção, mas sim a nossa realidade e a realidade de tribos indígenas que pedem ajuda aos nossos governos para solucionar o que está acontecendo com eles. Os casos que a gente vai apresentar agora são diferentes, são atuais, não são relacionados a 1977, 78, mas sim a 2013, 14, 15 e 16. E, quem sabe, isso está acontecendo até hoje, mas essas notícias, esses casos não chegaram à mídia popular. Esses casos não vão ser colocados no Jornal Nacional ou qualquer outro meio de imprensa popular. E isso afetando várias tribos, causando, em um dos casos, causando até o aborto de uma das vítimas que foi atacada por essas luzes. A única matéria que saiu nos meios de comunicação que se tem notícia foi sobre a do professor Ayrton Silva de Oliveira, que confirmou que objetos voadores não identificados estavam aterrorizando as comunidades indígenas no Acre. Isso em uma matéria de 2016. O professor indígena afirmou ao veículo de imprensa que os OVNIs estavam aterrorizando as aldeias Nova Floresta e Cocoaçu, localizadas no alto do rio Envira, no município de Feijó.
Um dos índios descreveu o objeto voador não identificado com detalhes. Segundo o índio, a máquina era pequena e acendia luzes vermelhas, azuis e verdes, e exalava um odor de pneu queimado, o que é muito específico. Então, esses índios não estavam tendo delírios, esses índios não estavam lidando com coisas mundanas, com drones, ou enfim, fenômenos atmosféricos. Eles realmente estavam vendo algo que eles não conseguiam compreender. O próprio professor também confirmou que resgatou um dos índios que foi ferido por um dos objetos voadores não identificados que atingiu um feixe de luz sobre o índio, que acabou derrubando ele. Este raio foi descarregado no índio após ele disparado 18 tiros contra a luz que se movia muito rápido no céu, fazendo zigue-zagues, assustando, aterrorizando os índios da localidade. E claro, o próprio professor falou que após esses acontecimentos, ninguém mais da localidade conseguia dormir em paz, conseguia ter noites tranquilas ou mesmo ter uma vida normal nas aldeias. As tribos indígenas que mais sofreram com esses casos foram as tribos Campa do rio Amônia, onde está localizado a maior parte dos ataques, as tribos Kaxinawa, Campa e Isolados do rio Envira. Juntamente com eles, as tribos Kaxinawa do rio Maitá, Jaminawa do Envira. Logo que as notícias se espalharam entre as tribos, todos ficaram alertas, muitos desconfiaram ser drones, mas após várias lanternas serem desativadas ao mesmo tempo, logo que esses objetos entravam em contato com as vítimas, eles viram que ali tinha algo mais e não apenas um objeto criado pelo homem. Então, as próprias tribos resolveram pedir ajuda à FUNAI, a Fundação Nacional do Índio. E aí entram documentos oficiais provando que a própria FUNAI teve conhecimento desses casos e que os mesmos precisariam ser investigados devido à seriedade e ao caos que se instalou nas tribos indígenas. Em uma compilação de informações referentes ao avistamento de objetos luminosos na tribo indígena Campa do rio Amônia, datado de 31 de julho de 2014, com relatos dos próprios indígenas, aonde os mesmos confirmaram que o fenômeno vinha ocorrendo na sua comunidade. Tratava-se de luzes, objetos luminosos, bolas de fogo que estavam assustando a população local e que numa dessas aparições havia atacado alguns moradores, tendo levado inclusive ao aborto espontâneo de uma jovem que, segundo Benck, um dos índios, foi acertada por um feixe de luz que saiu do objeto. No mesmo dia, o assessor indígena do governo do Acre, o secretário de Justiça do Estado e o comando do 61º Batalhão de Infantaria de Selva e a Superintendência da Polícia Federal entraram em contato à procura de mais informações, uma vez que Francisco Pianco, irmão de Benck e assessor especial do governo, haviam alertado sobre o ocorrido. Desse, somente o Exército não se interessou pelo caso, uma vez que, segundo o tenente, telefonou para a coordenação e exigiu mais informações sobre o caso que, segundo ele, poderia se tratar de um conflito entre tribos. Os agentes federais chegaram aí às aldeias, porém apenas por 2 dias, onde, segundo informações de um destes, não foi possível ver nada, somente apurar algumas informações. Posteriormente, a missão da Polícia Federal e ainda o processo de preparação logística para uma ação futura, houve então uma entrevista com o professor Isaac, o mesmo que socorreu alguns índios feridos pelas luzes. De modo geral, ambos relataram um objeto voador não identificado fazendo um percurso de oeste a leste vindo do Peru e algumas vezes fazendo o trajeto contrário. A visualização do objeto remonta pelo menos ao ano de 2013, geralmente a partir das 18 horas e finalizando às 22 horas. E entre esses relatos, também os relatos oficiais dos índios que viram, que atiraram contra as luzes, que tentaram se defender dessas luzes, todos registrados à moda antiga em relatórios da FUNAI. Os relatórios da Polícia Federal, que são de difícil acesso, não foram entregues, ainda não temos o acesso, mas sabemos que houve essa investigação prioritária
em relação aos ataques a esses índios, o que confirma que os ataques ocorridos em 77, 78, além de serem verídicos, serem oficiais, eles continuam acontecendo até hoje. E pouco se fala disso na nossa mídia. Precisamos de vocês para que esse assunto, para que esses fatos cheguem a mais pessoas, que esse vídeo vá adiante e informe outras pessoas para que consigamos, de alguma forma, alertar os órgãos responsáveis por essas investigações a esclarecerem mais sobre o fato. Caso algum desses órgãos queira entrar em contato, aqui embaixo segue o nosso e-mail para mais esclarecimentos que possamos passar para a comunidade, para a população e, claro, principalmente para dar uma resposta às pessoas que também questionam sobre esses fatos. Se você gostou desse vídeo, se você gostou desse assunto, por favor, comente aqui embaixo, isso é muito importante para nós. Leve o vídeo adiante e, claro, não deixe de se inscrever aqui no canal. O meu muito obrigado, até o próximo vídeo, valeu!